Paz seja convosco, meu irmão. Você que nos acompanha aqui o canal A Bíblia Diz. E aqui nós estamos continuando aquela série das igrejas do Apocalipse. Nós já gravamos Éfeso, já gravamos Esmirna, Pérgamo e agora nós vamos para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Os versos que são localizados, para você se situar antes de nosso irmão saudar, para você se situar aí, pegue a sua Bíblia e abra em Apocalipse, capítulo 2, dos versos 18 a 29. É verso, né, irmãos? E aí, Amém. eu peço ao irmão Carlos que ele saude aos irmãos aí e diga já, para começar aí esquentando, a localização e algumas coisas geográficas da nossa igreja. Fica à vontade, irmão. Amém, irmão. Pai seja convosco novamente. Muito feliz em estar dando continuidade a essa série que está tirando muita dúvida de muitos irmãos, né? Hoje iremos tratar de um assunto bem interessante, de algumas coisas que ocorreram na igreja de Tiatira. Mas antes da gente falar sobre esses acontecimentos, a igreja de Tiatira, como nós bem falamos nas séries anteriores, ela está localizada na atual Turquia. Amém. Que antes ela ficava entre Sardes, a caminho de Sardes e Esmirna. E é bem interessante, irmão, porque naquele tempo ela dá assim, algumas características de pintura, que é a púrpura, né? Amém. Aí tinha... Tá bom. Aí fala sobre pintura, fala sobre o cobre, sobre o bronze, né? E sobre algumas características que vamos abordar aqui, que vai ser bem interessante para o leitor que gosta de estudar arqueologia e alguns assuntos bíblicos, né? Amém. Nós vemos que as igrejas que estão em Apocalipse, ela traz um mistério muito grande. Mas quando nós entendemos sobre profecias, não é difícil. São simbologias. E aqui, simbologicamente, todas as igrejas vão ter a era, os pastores e coisa que o sumo pastor, que é Jesus Cristo, vai falar para aquela era, para a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus, ela não é igrejas de Deus. Ela é igreja de Deus somente. Ela não tem divisão entre si. Então, as 7 igrejas do Apocalipse são eras. E essa era, mais precisamente falando, pegando aqui o nosso caderno de anotações, é de 600 depois de Cristo a 1517, a era da igreja de Tiatira. E o pastor, irmão Carlos, ou seja, o anjo, que nós explicamos lá num dos primeiros vídeos, aqui supostamente é Pedro Valdo, proveniente do nome dos valdenses, uma classe de pessoas que queriam permanecer na verdadeira doutrina e que foram perseguidos e foram habitar ali ao noroeste da Itália, conhecido como os moradores dos Alpes. E aí nós vemos que eles permaneceram nesse tempo e um dos principais pregadores daquele tempo era Pedro Valdo. E agora, irmãos, vamos começar a ler, porque é bastante leitura. Vamos tentar aí resumir para que você não saia com dúvidas acerca da era desta igreja. E aí, no verso 18, vamos aqui começar a ler, E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Verso 19. Eu conheço as suas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Irmão Carlos, tem algum comentário acerca desse detalhe aqui, dito características do Filho de Deus? Tenho sim, irmãos. Achei bem interessante quando ele fala sobre o versículo 19, né? Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé e o teu serviço, e a tua perseverança, e as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, que as obras da qual eles estavam fazendo eram maior do que a primeira. Ou seja, possivelmente eles estavam tolerando
da qual vamos abordar aqui, eles estavam tolerando por amor, porque não queria fazer escândalo ou alguma coisa desse tipo. Por isso que as obras deles estavam aumentando, porque eles tinham amor, né? E com isso eles não estavam querendo se escandalizar diante da situação que vamos abordar agora nos versículos posteriores, né? Amém. E aqui, irmão, quando nós vamos, todas as igrejas, Jesus tem uma maneira de se apresentar. Nesta aqui, ele fala, diz o Filho de Deus. Por que Jesus se apresenta agora dizendo claramente Filho de Deus? Porque nesta era, meu amado irmão, pasmem, mas foi o tempo em que apareceu e começou a ser obedecido, né, a doutrina que diz que Jesus não era Filho de Deus. Sabendo desta era, sabendo desses detalhes, nós agora vamos ver de onde era proveniente esse tipo de doutrina que dizia que Jesus supostamente era o próprio Deus ou um Deus menor, né? E aí por isso que ele se apresenta, eu sou o Filho de Deus, né? Continuando, olha aí, irmãos, ó. Mas algumas poucas coisas tenham contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Meus queridos, amados irmãos, começamos a ver aqui Jesus Cristo como sumo pastor corrigindo a igreja, né? Já começa a vir detalhes da era dentro da carta que a gente acabou de ler. E aparece o nome que não é estranho, que é Jezabel, a profetisa pagã. Irmão Carlos, onde é que aparece essa profetisa? E aí, conte um pouco da história dessa mulher. Fique à vontade. Em 1 Reis, no capítulo 16, ele dá referência a ela como uma fenícia, né? Da qual se casou com um rei. Nós conhecemos o rei como o rei Acabe. E com isso ela veio a prostituição espiritual para o povo judeu, né? Para o povo de Israel. Verdade. Com isso, levando à ruína e à destruição a muitas vidas, né? Tanto no lar espiritual como o material, né? E com isso, posteriormente, né? Ela morreu e Acabe também, o seu marido morreu. E com isso nós vemos que como se ela fosse o início da prostituição espiritual, porque foi por meio dela que se instalou a prostituição mesmo. Amém. Olha, amados irmãos, interessante. O rei Acabe, ele era o rei de Israel no tempo em que houve a divisão, né? Houve o reino do sul e o reino do norte. Acabe era o rei do norte, precisamente lá como capital Samaria. E ele se juntou com uma fenícia, o que não era de costume dos judeus. E por ocasião disso, trouxe ali o paganismo junto a ela, e ela usando de sua beleza, da sua lábia, e sendo profetisa pagã, trouxe ali o paganismo, trouxe ali os sacerdotes, adorava o deus Baal. Os judeus que serviam ao Deus verdadeiro foram perseguidos, e o próprio Elias também foi jurado de morte. Vemos ali que Elias queria morrer, mas Deus tinha guardado juntamente com ele 100 profetas de Deus, ou 100 santos ali, em cavernas, por causa da perseguição de Jezabel, porque ela queria colocar como princípio ali a idolatria e a adoração ao Deus Baal. E isso tudo em Samaria. Como o apóstolo Paulo falou, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, ele tinha um bom costume. Ele era ele adorava o Deus verdadeiro, mas por influência dela houve a apostasia, né? Nós sabemos muito bem disso, que se alastrou por todo Israel até eles serem consumidos, né? Olha aí, rapaz. Irmãos, olha o que ela diz assim, ó. Parte B do verso 20. Ensinar e enganar os meus servos. Então nós vemos aí que é uma apostasia, uma coisa que vem de dentro para fora, né? Verso 21.
e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão. Opa! Igrejas? O que é que tem a ver adultério com igrejas, né? Esse verso aqui. Vamos continuar. Saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Irmãos, o irmão Carlos citou um pouco de Jezabel. Então, Jezabel é trazido para Tiatira com o princípio bíblico da simbologia. Quais são os símbolos que a Jezabel traz para essa igreja? O que significa ela estar aqui? De modo literal, ela fazia ali o culto pagão, que poderia até ser adulterar, né? Mas aí eu pergunto, irmão Carlos, o que significa adulterar espiritualmente? Adulterar espiritualmente é quando você acredita no único Deus verdadeiro, Yahvé. Aí quando você troca de Deus, ou seja, você crê uma vez na Escritura. Ou seja, você tem fidelidade, é como se fosse um casamento. Como fosse o casamento. Aí você crê em Deus, aí de repente, por influência de alguém ou de algum estudo que você teve, aí você deixa de adorar o único Deus. Ou começa a adorar um Deus trino, ou então começa a adorar um Deus que não faz parte da cultura bíblica, né? Isso se chama prostituição espiritual, que é diferente da prostituição que a gente conhece hoje, né? Que na Bíblia fala de duas prostituições, né? A espiritual e a física. E igreja, também simbolizando, né? Aí tem a mulher também que é conhecida como igreja, também vamos abordar sobre esse assunto também, que ela também se prostitui, né? Amém. Do Apocalipse. Então, amados irmãos, discorrendo aí, prostituição espiritual significa você tem fidelidade com uma doutrina, mas aí você se corrompe com outra, ou seja, você adulterou, né? Você se prostituiu espiritualmente, deixando seu fideísmo com aquela doutrina que você tanto agarrava. E foi isso que aconteceu. Por influência de quem? Jezabel. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Jezabel, simbologicamente, ela representa uma igreja, né? Porque a igreja, quer dizer, mulher em profecia, ela representa a igreja. Irmão Gerard, onde é que está isso? Em Apocalipse capítulo 12, quando é dada a entender a mulher que foge para o deserto. E isso simboliza a igreja de Deus, né? Tanto que no Apocalipse 14, 12 diz assim, ó, eis aqui é o testemunho, né? Aqueles que servem, que têm a fé em Jesus Cristo e os mandamentos de Deus. Isso ele está se referenciando a um povo representado pela mulher. Então, a mulher pura, ela representa a igreja de Deus. E a Jezabel, que é a mulher adúltera, representa uma igreja que institui uma doutrina pagã, uma doutrina contrária. E pegando esse tempo aqui, irmãos, em 600 depois de Cristo a 1517, a igreja que tem o nicolaísmo, a igreja que tem a doutrina de Balaão, a doutrina que desfigura Jesus Cristo, que tira todos os princípios das Sagradas Escrituras, não é nada mais, nada menos do que a Igreja Apostólica Romana, que neste tempo representa aquela que induziu as pessoas a pecarem e perseguiu os santos do Altíssimo. Então, Jezabel, dentro dessa cronologia simbólica de Tiatira, representa a Igreja Apostólica Romana, aquela que alterou a verdade bíblica, adulterando-a e se prostituiu com os homens da terra, que simbolizam aqueles que receberam a sua doutrina, ou seja, eles se deitaram com ela. É o que diz o verso. Continuando, vamos aqui, irmãos, o que ele vem dizer aqui, ó. Nós lemos aí o verso 23, Jesus prometendo o juízo para aqueles, né, que se deitaram com ela e a seus filhos, ou seja,
eu tenho a doutrina e eu vou de geração a geração repassar essa doutrina, que são as igrejinhas, né? Vamos agora para o verso 24, que diz assim, ó: Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Irmão Carlos, fiz vários comentários, li vários versos. Faça suas considerações aqui e também cite. Pode ter uma interpretação para essas profundezas de Satanás? Pode sim, irmão. Como nós sabemos, naquele tempo já se começaram a instalar a heresia, né? Ou seja, já começaram a nascer outras doutrinas contrárias ao que a Bíblia ensina, né? E naquele tempo surgiu um movimento esotérico, da qual era um grupo específico, que eles tinham como fosse um grupo exclusivo que recebia as revelações e os chamados de Deus. Olha aí. Ou seja, eles eram um povo que só eles que recebiam. Ah, só eu. Só eles. Aí eles tinham a obrigação, então o dever de falar para o povo. Mas o povo não recebia, só eles. Aí por isso que se chama, possivelmente, a gente pode deduzir que seja essas seita, né? Que elas faziam coisas ocultas. Ou seja, que só eles que praticavam essas coisas ocultas. Aí em seguida falava para o povo. Olha aí, um caso aí, trazendo detalhes aí importantes, interessantes. Profundezas também pode simbolizar um tipo de mistério. Como você bem explicou, só eles recebiam, né? Então, é isso que acontece. Irmãos, quero aqui citar nas minhas anotações alguns detalhes que Jezabel teve no tempo de vida, como bem disse o nosso amado irmão Carlos, lá em Reis, né? Olha o que é que Jezabel tinha ainda em vida. Ela induziu o povo à idolatria, ou seja, Baal, né, um deus inexistente. Ela proibiu o verdadeiro culto, ou seja, ela perseguiu os sacerdotes e o povo de Deus, tanto que eles teve que se esconder em cavernas. E ela tinha os próprios sacerdotes, ou seja, tinha o próprio culto. Nós vemos ali quando Elias ele foi provar o verdadeiro Deus, houve uma competição, ou seja, haviam sacerdotes do outro lado. E ela perseguiu os servos de Deus, como por exemplo, ela matou alguns ali e tentou também perseguir a vida de Elias para o matar. Pegando esses detalhes e encaixando nessa Jezabel que foi trazida aqui em Tiatira, no tempo 600 depois de Cristo a 1517, que é a era desta igreja, a supremacia da Igreja Apostólica Romana é de 538 a 1798, se encaixando nesse tempo de Tiatira. Então, irmão Carlos, a Igreja Apostólica Romana tem todos esses detalhes aí? Cite algumas coisas que são iguais. Ela tem idolatria, como Jezabel tinha? Com certeza, viu, irmão? Cite algumas aí. Tinha idolatria. Ou tem, né? E tem, né? Ela tinha idolatria, sim. Ela tinha os seus sacerdotes, da qual... Mesma coisa aqui. Vamos fazer um teste aqui. Vai. O irmão vai falando lá, eu vou ouvindo aqui. Ela tinha os seus sacerdotes. Opa, vizinho, né? Como nós sabemos, né? Tinha... elas induziam o povo a fazer a prostituir espiritualmente. Eram obrigados, irmão Carlos? Era obrigado. Porque se não fizesse, era morto. Olha aí, mais um vizinho aqui. E outra coisa que eles faziam também, eles induziam o povo a comprarem algo, tipo assim... Condicional. Condicional. Tipo assim, como nós sabemos, as indulgências, né? Eles compravam... Inquisição. Eles vendiam algo, objeto ou qualquer coisa desse tipo, dizendo que era sagrado. E quem não comprasse não era perdoado, ou, tipo assim, não era um servo de Deus. Aí para eles era como se fosse algo sagrado, né? E você citou muito bem sobre a Inquisição, né? Quem era contrário aos
sacerdotes daquele tempo, né, que eram os padres, que era contrário ao Papa, era decapitado, existia várias torturas da qual o povo de Deus passava, né? Por isso que a maioria foi para os montes, né? Foi para as cavernas, Olha aí. longe, distante da cidade, né? A forma que o povo se escondeu lá naquele tempo foi nas cavernas. Atualmente, pegando essa era, os valdenses se esconderam também em cavernas e em altos, montanhas, para que fugisse da Jezabel naquele tempo, que era representada pela Igreja Apostólica Romana. Olha como a Bíblia ela é linda, irmãos, ela é linda. Agora acho que está bastante claro, irmão Carlos, sobre Jezabel, sobre esses detalhes. Vamos ler o restante? E outra coisa interessante, irmãos, vontade, que devemos frisar, é que a mulher, ela foi para o deserto. Isso. A mulher é a igreja de Deus. A mulher é a igreja de Deus, de Apocalipse capítulo 12. E nós vemos que os valdenses e outros grupos de irmãos, eles viviam no deserto, ou seja, longe de toda civilização, comprovando a veracidade da Bíblia. Muito bem frisado, irmão Carlos. Muito obrigado pelo seu comentário. Agora, amados irmãos, vamos aqui às partes finais desse lindo contexto de Tiatira. Vamos lá para o verso 25. Mas o que tendes, retende até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vemos aqui a conclusão de Jesus fazendo promessas e também dizendo que ele recebeu do Pai, fazendo a distinção, como também ele se apresentou aqui, Filho de Deus, ou seja, a Trindade ela traz uma incoerência, que Jesus ele se apresenta como Filho de Deus e ele é o Filho de Deus e ponto final. Ele não é o próprio Deus e nem é um Deus menor, né? Irmão Carlos, tendo essa conclusão aí, faça seus comentários aí com base nessa leitura ou sua conclusão final. Que nem foi revelado a Pedro, né? Quando perguntaram, Pedro, aos apóstolos, né? Quem diz que sou eu? Mateus 16, dos versos 3 adiante. Quem dizem que sou eu? Aí outros dizem que é Elias, outros dizem que isso é isso, é aquilo. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Isso aí é Aí que foi que Jesus respondeu? Incondicional, né? Jesus vai responder assim, olha Pedro, tu és bem-aventurado, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. Com certeza. Aí voltando aqui ao texto, eu não irei ler, mas eu espero que os irmãos anotem e confiram na sua Bíblia. Para anotar, irmão. Esses dois versículos que fala que ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ou seja, Jesus ele pede, né, para que nós se conserve até o fim. Ele não falou que é se conservar até o arrebatamento, nem falou que se conservar até a grande tribulação, não. Ele disse que devemos se conservar até o fim e daria autoridade sobre as nações. Sobre essa promessa, irmãos, eu queria que os irmãos conferissem em Salmos capítulo 2, no versículo 8 e 9, e Romanos capítulo 5, no versículo 7, que fala sobre as promessas da qual o povo de Deus irá reinar sobre as nações, né? Em Apocalipse capítulo 5, no versículo 10, também tem essa promessa, da qual os santos irão reinar com Cristo sobre a terra, né? Amém. Louvado seja Deus. Considerações finais, irmão? Que os irmãos tenham gostado, né, da nossa série, né? Que os irmãos comentem, compartilhem e não deixe de enviar suas dúvidas, porque estamos aqui para
aperfeiçoar o conhecimento, né? E melhorar cada vez mais. Amém. Então, faço de suas palavras as minhas e não se esqueça de sempre curtir, compartilhar e sempre estar aqui presente conosco. E até o próximo vídeo, que é a igreja em Sardes. Até mais. Paz seja contigo e paz seja convosco. Amém. Eu parei onde? A indústria com a pintura, o do cobre. Amém. Pronto. De novo.